Olá, seja bem-vindo ao canal Minha Herança. Essa é a aula que nós estamos fazendo na carta de Paulo aos Colossenses. É o estudo de número 6. Antes de nós começarmos, eu quero te convidar, se você não é inscrito no canal, se inscreve lá, porque sempre que tiver vídeos novos, você recebe a notificação. E também não deixe de colocar o joinha aqui embaixo do vídeo, de comentar no vídeo. Isso é muito importante quando você faz essa participação aqui, essa interação. Isso é bom para o canal e é bom para você, porque o YouTube, a plataforma, entende que esse vídeo ele é relevante. Então ele vai indicar esse vídeo para mais pessoas, ele vai levar o vídeo adiante e dessa forma nós estamos levando a palavra de Deus, o estudo genuíno das Escrituras mais adiante para mais pessoas. E para você também, quando você comenta, quando você curte o vídeo, ele vai entender que esse tipo de conteúdo, estudo das escrituras, é algo que você gosta. E ele vai começar a sugerir para você mais canais, outros canais que fazem a mesma coisa, que explicam as escrituras, que trazem estudos da palavra de Deus. Então, quando você curte, aperta o joinha embaixo aqui do vídeo, quando você comenta, tudo isso ajuda tanto o nosso canal aqui a crescer, a levar essa palavra adiante, quanto você a ter um YouTube cada vez mais cheio, né, de coisas com relação à palavra de Deus. Então, querido, hoje nós já vimos nos estudos anteriores aí do capítulo 2, nós falamos que Cristo é tudo, quando a gente viu do capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Vimos também do versículo 6 ao 10 que se Cristo é tudo, a questão mais lógica para a minha vida agora é viver a plenitude que há em Cristo Jesus. Então, assim como nós recebemos Ele, nós agora vivemos em Cristo. Hoje, então, nós vamos ver dos versículos 11 até o versículo 15, aqui do capítulo 2. E o título que eu coloquei para esses 5 versículos aqui que nós vamos ver, do 11 até o 15, foi assim: a vitória na cruz e o novo nascimento. Até estou usando aqui, ó, você vai ver a cruz que eu ganhei aqui, esse colar bonito do Dia dos Pais. Resolvi usar porque justamente o tema do nosso estudo hoje é isso aí: a vitória na cruz, a vitória que Cristo conquistou na cruz por nós e o novo nascimento. Nós vamos entender hoje qual é a relação entre a vitória na cruz, aquilo que Cristo realizou na cruz, e o nosso novo nascimento, aquilo que Paulo não, né? Aquilo que Nicodemos conversa com Jesus e está relatado lá em João capítulo 3, quando ele fala é necessário nascer de novo. E nós vamos entender hoje nesse estudo qual é essa relação entre aquilo que Jesus fez na cruz e o novo nascimento. Ok? Então, se você quer entender isso, vamos lá, pega sua Bíblia, vamos ler juntos as Escrituras, vamos nos aproximar dela, aprender com as Escrituras, crescer no entendimento do Evangelho. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 11 ao 15, diz assim: por ele, por Jesus, né? Vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele vocês foram ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós.
ele a removeu, pregando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Veja só, eu quero dividir esses versículos aqui em duas partes. Essa primeira parte do texto, onde a gente tem ele falando do novo nascimento, né? Quando ele fala que nós recebemos essa circuncisão feita por Cristo, ele faz essa analogia, né, com a circuncisão que é feita no povo judeu, aquilo que é essa marca que Cristo faz no coração do cristão, que é o novo nascimento. Então, no versículo 11 e 12, ele vai falar disso, desse novo nascimento, dessa circuncisão de Cristo no nosso coração. E a segunda parte é a vitória na cruz de Cristo, que vai ali do versículo 13 até o versículo 15, que ele vai falar da condição que nós tínhamos ali, mortos nas nossas transgressões, né? E aí o que Cristo fez por nós, como ele cancela a nossa dívida, né? Como ele tem essa vitória na cruz. Então nós temos esses dois elementos aqui. Nós temos a vitória de Cristo na cruz e nós temos o nosso novo nascimento. Só que eu quero começar falando com você primeiro sobre a vitória na cruz, no que está nesses versículos 13, 14 e 15. Por que isso? Porque, se você perceber, o versículo 13, ele começa com a palavrinha quando. Ou seja, ele começa lá no versículo 11 dizendo que nós nascemos de novo através daquilo que Cristo fez. E depois ele vai explicar no versículo 13, quando ele diz assim, ó, quando vocês, o que foi que Jesus fez. Então, antes de nós lermos e estudarmos o versículo 11, que vai falar sobre essa questão do nosso novo nascimento, a gente precisa primeiro entender aquilo que deu base para esse novo nascimento, que é aquilo que Jesus fez na cruz. Então, por isso que nós vamos primeiro vamos pensar sobre esses versículos 13, 14 e 15, e depois a gente volta aqui para o 11 e para o 12, para a gente falar um pouco sobre o significado desse novo nascimento. Ok? Então, vamos ler aqui, ó. Olha o que o versículo 13 vai dizer. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Sempre observe esses detalhes, como o agente aqui é Deus. Eu e você estávamos mortos. Repara bem que eu e você não temos capacidade de realizar nada aqui no texto. Isso está bem claro. Morto. Não fala, não age, morto fica lá. E é a nossa condição, por causa das transgressões. E aí ele diz, o agente quem é? Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. E ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele, percebe? Sempre ele, sempre Deus, através de Cristo, removeu, pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. O que eu quero que você pense aqui primeiro e observe é que geralmente nós damos muita ênfase no sofrimento físico de Jesus lá na cruz. Quando a gente assiste, por exemplo, um filme como A Cruz de Cristo, do Mel Gibson, e a gente vê todo aquele sofrimento de Jesus, aqueles detalhes do sofrimento físico, da dor, dos espinhos, dos chicotes, a gente sente até mal assistindo, porque ele traz muita ênfase nisso. Mas o que o apóstolo
Paulo está fazendo aqui é diferente. Ele está nos mostrando a ênfase não apenas no sofrimento físico de Jesus, mas no que significou a morte de Jesus. Sabe? Essa é a ênfase que ele vai trazer. Por que que Jesus precisava morrer? Por que Jesus se entrega? Porque essa morte, esse momento tão doloroso da cruz, ela não é algo que acontece por acaso. Veja, Deus é soberano em todo o tempo. Então não é que de repente Deus perde o controle e Jesus então é crucificado e morre na cruz. De forma alguma, Deus tem um objetivo na morte de Cristo. Nada, em momento algum, foge do controle. Se esse nosso Deus, a palavra diz que nem mesmo um pardal cai no chão se não for da sua vontade, você imagina que Jesus seria morto, seria crucificado, sem que essa fosse a vontade plena de Deus? Veja o que Jesus fala em João capítulo 10, no versículo 17 e 18. Ele diz assim, olha, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Olha isso, Jesus está afirmando, eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Veja como Jesus já falava tão claramente isso aqui no Evangelho de João, no capítulo 10. Do seu controle, da soberania de Deus com relação a tudo que iria acontecer. Ele sabia que ele iria entregar sua vida e não só isso, que ele iria retomá-la, porque ele sabia que iria ressuscitar. Então isso já é um fator importantíssimo de eu e você entendermos. Não existe acaso, não existe surpresa em Cristo ser crucificado. Tudo é um plano de Deus e esse significado, esse objetivo por trás da morte de Jesus que eu e você precisamos entender. Muito mais do que o sofrimento, muito mais do que saber que ele morreu, porque a gente fala muito isso aqui. Nós vivemos num país majoritariamente cristão. Então, as pessoas crescem já sabendo e escutando a história de Jesus e sabem que Jesus morreu na cruz, que Jesus sofreu há 2000 anos atrás. Só que poucas pessoas entendem o significado por trás da morte, por que que ele morreu na cruz. Por isso esse nosso estudo aqui hoje é tão valioso, é tão importante. A gente precisa entender, quando a gente fala sobre a vitória na cruz, o que é isso? A vitória de Jesus foi sobre o quê? Sobre o que Jesus venceu lá na cruz. E foi justamente sobre as consequências do nosso pecado, do meu pecado, do seu pecado. Jesus tem uma vitória lá na cruz sobre as consequências desses nossos pecados. Para a gente entender bem isso, nós precisamos pensar e lembrar sobre o pecado original em Adão. E como esse pecado original lá de Adão e Eva afeta eu e você, afeta toda a humanidade, causando aquilo que nós chamamos na teologia de depravação total, que faz com que todos nós estejamos com a condição do texto que diz mortos, né, nas nossas transgressões, mortos em nossos delitos e pecados. Como que esse pecado original de Adão, como ele vem até nós. Então é importante nós entendermos esses termos, essas informações teológicas, essas doutrinas. Por quê? Às vezes você pode até ter medo, eu não gosto de aprender doutrina, isso vai tirar de mim a espiritualidade. E é bem pelo contrário. Quanto mais doutrina você aprende, quanto mais teologia você aprende, mais você se aproxima de Deus. Veja só, quando alguém vai procurar um médico, em que situação que uma pessoa vai até um hospital? Apenas quando essa pessoa se entende, se percebe doente. Caso contrário,
ela não vai ter interesse algum de se aproximar de um hospital. É a mesma questão para a nossa vida espiritual. Quando que você ou alguma pessoa vai desejar de forma profunda a graça, o sangue de Cristo, estar debaixo do senhorio de Cristo? Quando? Apenas quando ela entende que ela sozinha é incapaz de se salvar. Enquanto a pessoa pensa que sozinha ela é capaz de construir sua salvação, ela é capaz de se justificar diante de Deus, por que ela vai buscar Cristo e o Evangelho de Cristo? Então, é muito importante entendermos essas doutrinas do pecado original, da depravação total do homem, porque quando nós entendemos isso por completo, isso faz com que nós corramos para Deus. Nós corramos para a presença, para debaixo do sangue de Cristo, para então sermos justificados por Deus. Veja, a essência de ser um cristão é justamente aquele que se volta para Cristo em arrependimento dos seus pecados. Tanto que essa é a primeiríssima mensagem de Jesus. Mateus capítulo 5 vai dizer, e Jesus começou a pregar. E o que ele diz? Ele começa falando, arrependei-vos. Porque essa é a essência da mensagem. Nós precisamos todos entender que somos pecadores. E nisso não há exceção. Quando falamos todos somos pecadores. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 3, no versículo 9 ao 12. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, olha isso aqui. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Veja só, pare para pensar na seriedade desse texto que nós acabamos de ler. Nenhuma pessoa nesse mundo é capaz de dizer que é justo, que é uma pessoa justa a ponto de merecer estar diante de Deus. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas pessoas são ensinadas, crescem em bons lares, recebem uma boa educação dos seus pais, e elas buscam de fato viver o melhor possível de acordo com as suas consciências, de acordo com a sua concepção de sociedade, de mundo. Elas tentam ser o melhor possível, fazer o bem, cuidar das pessoas, respeitar o próximo, ser educado, e você cresce. E muitas vezes você pensa que esse conjunto de coisas que você foi ensinado de forma muito correta pelos seus pais a viver, muitas pessoas pensam que isso tudo é suficiente diante de Deus. E não é. Esse é o grande detalhe. Porque eu e você, quando se fala de salvação, o parâmetro para a salvação não é o próximo. Porque muitas vezes nós podemos ter uma educação, temos uma vida ética acima do padrão da sociedade. Nós não somos roubadores, estupradores, não somos corruptos. Então, às vezes, pensamos isso é o suficiente. Mas o nosso padrão para a salvação não é isso. O nosso padrão para a salvação é o próprio Deus. Aquele que é santíssimo e em cuja presença o pecado não entra, nenhum pecado entra. Um único pecado, um único pensamento errado já é suficiente para nos afastar da presença de Deus. Por isso a gente precisa entender o peso do pecado. E veja, Romanos 5,12 vai falar para a gente sobre o pecado original, aquele que acontece lá em Adão. Veja o que ele diz. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um único homem, está falando de Adão, e pelo pecado entrou a morte. Quando o pecado entra através de Adão, a morte entra no mundo. Todo o mal, todo o sofrimento, toda a decadência até mesmo da natureza passa a entrar e fazer parte do nosso mundo. Assim também a morte, olha só,
veio a todos os homens. Percebe como o texto está sendo claro aqui? Assim como a morte entra pelo mundo através do pecado de Adão, que era o nosso representante legal, ele estava nos representando, ele representava a raça humana lá no jardim. E ele peca, e então a morte entra. E ele diz, assim também a morte veio a todos os homens, porque em Adão todos pecaram. E aqui é interessante porque até nós conseguimos ver o pecado em Adão, mas nós temos muita dificuldade em conseguir perceber esse pecado em nós. Nós temos uma resistência em perceber o pecado em nós. E justamente esse é o grande papel dos hereges e dos falsos mestres desde a antiguidade até hoje, que é dizer que você não é pecador. Na verdade, você é um ser autossuficiente, que você tem capacidade dentro de você, explore seu potencial. Quem falou isso na primeira vez? O diabo para Eva. Lembra ele falando, olha, ele só não quer que você coma esse fruto porque sabe que se você comer, no dia que você comer esse fruto, você será como Deus. É esse apelo, essa é a mensagem do diabo, esse apelo para que a gente queira explorar o nosso potencial, queira ser maior do que Deus. Nós somos deuses e muitas das heresias de hoje é esse incentivo. Em vez de mostrar e apontar a nossa fraqueza, a nossa dependência para com Deus, os hereges eles querem inflar o ego das pessoas, para que as pessoas se pensem autossuficientes, para que então assim elas vivam suas vidas independentes de Deus. Por isso que eu e você precisamos tanto das Escrituras. Por isso que o foco aqui do nosso canal é tanto ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia juntos, vamos estudar as Escrituras. Por quê? A Bíblia, ela nos confronta. Ela revela o nosso pecado e nos faz perceber o nosso estado real de mortos em nossos delitos e pecados. Veja só, tem um salmo na Bíblia, que é o Salmo 51. Nós não vamos ler ele aqui todo, mas depois eu te recomendo deixar anotado aí e fazer a leitura desse salmo, porque ele é muito interessante. Ele é um salmo onde Davi ele está derramando o seu coração diante de Deus por sentir de forma muito forte a culpa pelos seus pecados. Ele havia feito tudo aquilo que nós sabemos, uma história bem conhecida, né? Ele se apaixona olhando do terraço por uma mulher do próximo, né? A mulher de Urias, e ele, além de ter relações com ela, ele ainda manda matar Urias para tentar ocultar tudo. Então, é uma série de pecados, uma série de erros que ele comete. Mas é muito interessante que o tempo passa e Davi continua com aquele pecado oculto. Ele continua convivendo com aquele pecado. Mas o Salmo 51, ele é gerado, ele acontece quando ele é confrontado, quando Davi é confrontado pelo profeta Natan. O profeta Natan chega e conta para ele uma história. E é só nesse momento em que ele é confrontado que ele vai escrever o Salmo 51 e perceber o seu pecado. Sabe por que isso? Porque nós somos muito rápidos para enxergar e para perceber os pecados externos, os pecados ao nosso redor, das pessoas próximas de nós, mas nós somos muito mais lentos para perceber os nossos pecados. Então veja, Davi tinha feito tudo aquilo, todos aqueles erros, e continuava seguindo sua vida. E chega o profeta Natan e começa a contar uma história para ele. Olha, existia um homem muito rico, com muitas posses, muitos animais, só que tinha um outro muito pobre, e esse tinha apenas uma única cordeirinha, que ela era tão especial que ela vivia ali com a família, sabe? Quase como se fosse um animal de estimação. Porém, esse homem rico recebe uma visita, e ele, querendo dar um banquete, um alimento para essa visita, o que ele faz?
ele mata uma cordeirinha, mas em vez de pegar dos seus animais, que eram muitos, ele vai lá e pega a única cordeirinha do homem pobre e mata para servir ao seu visitante. Ele conta essa história e Davi fica indignado. E ele está pronto a dizer: esse homem que fez isso merece morrer, porque Davi enxergou o pecado desse homem na história. Ficou indignado. Até o momento em que Natan diz: você é esse homem. Você fez isso. Deus lhe deu o reinado, lhe deu esposas, lhe deu tantas coisas. E você foi lá e cobiçou a mulher do outro. E além de tudo, matou para poder ocultar as coisas. E quando Natan mostra o pecado, é quando Davi cai em si. E é quando ele escreve esse salmo belíssimo, o Salmo 51, onde ele fala do seu pecado e ele tem essa percepção poderosa de quão pecador ele é, de quão caído ele é. E esse é o que nós precisamos, é o que a nossa sociedade precisa. Por quê? Nossa sociedade não sabe mais falar sobre pecado. Nós não queremos mais falar sobre o pecado. Nós damos até outros nomes para não chamar mais de pecado. As pessoas dizem: ah, não, essa aqui é a condição com que eu nasci. Não, eu sou assim por causa do ambiente que me cerca. Colocamos a culpa em tudo, menos em nós. Dizemos: não, eu ajo dessa forma porque esse é o meu temperamento. Eu sou sanguíneo, eu sou... Sabe? Nós vamos colocando culpas, nós não chamamos mais de pecado, não chamamos mais pelo nome. Dizemos: ah, isso aqui foi um equívoco, eu apenas me enganei. Oh, isso aqui, na verdade, esse vício que eu tenho deve ser alguma maldição hereditária, algo que vem da minha família. A gente vai criando vários subterfúgios para não precisar mais de chamar aquilo que é pecado de pecado. Um exemplo que me chamou muita atenção, isso aconteceu já há algum tempo, mas eu fui ver recentemente um vídeo sobre isso. Teve a separação de um jogador famoso e ficou muito falado isso porque a esposa dele, que pediu a separação, ela disse que não tinha motivo. Na verdade, ela usou a expressão que ele era perfeito. Mas mesmo assim ela queria se separar dele. Mesmo sendo um homem fiel, correto, tratava ela bem. E aí ela vai relatar o porquê de que mesmo assim. E ela diz que fez de tudo. Ela fez terapia. Ela fala no vídeo assim que ela até expulsou demônio. Foi buscar uma sessão para expulsar demônio. Ela disse que nada deu certo. Ele fazia tudo certo, mas eu não era feliz. É isso que ela declara. O meu marido fazia tudo certo, mas eu não era feliz. Você consegue perceber essa situação? Ela não conseguiu, em momento algum, chamar aquele egoísmo dela de ter um homem correto, um homem ao lado dela, casados, com uma aliança diante de Deus, fiel a ela. Só que ela só consegue perceber uma coisa: eu não era feliz. E ela consegue ir atrás de tantas coisas, dizendo: olha, eu fiz terapia porque não é que é pecado, isso deve ser algum problema emocional. Então eu vou para a terapia. Expulsei demônios, não é pecado, isso só pode ser coisa do diabo em mim. Em momento algum, ela conseguiu perceber o seu pecado. E se percebesse o pecado, ela poderia se colocar diante de Deus, se arrepender, pedir misericórdia e mudar os rumos do seu casamento e restaurar o seu casamento, mas não. Hoje, o ser humano não quer mais chamar o pecado pelo nome. Nós fugimos, a humanidade como um todo foge de ouvir que a ira de Deus está sobre aqueles
que estão na desobediência. Veja quão clara a Bíblia é, Romanos 5, capítulo 5, do versículo 9 ao 10, olha o que a palavra diz. Como agora fomos justificados pelo seu sangue. Ou seja, Paulo está escrevendo aqui já para a igreja, para os nascidos de novo. Ele está dizendo, olha, nós somos justificados pelo seu sangue. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, quem não está debaixo do sangue de Cristo, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não foram feitos filhos de Deus, eles estão debaixo do quê? Da ira de Deus. E olha só, o texto continua. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha o que o texto diz. Existem duas posições para todas as pessoas no planeta Terra. Ou você está debaixo do sangue de Cristo, justificado por Cristo, nascido de novo, ou você está debaixo da ira de Deus, da ira de um Deus santo. E está no texto bíblico, porque as pessoas dizem, Deus é amor, mas esse Deus que é amoroso, ele também é plenamente santo. E a sua santidade manifesta ira contra o pecado. E uma humanidade que se deleita no pecado, ela recebe essa ira justa e santa de Deus. E ela se torna inimiga. Veja o que ele fala aqui? Pois se quando éramos inimigos de Deus. Se você não nasceu de novo, se você não tem certeza que você nasceu de novo, o estado que você se encontra é debaixo da ira de Deus e como inimigo de Deus. Isso é seríssimo. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem ler as Escrituras, se aproximarem, porque a Escritura de fato nos confronta. Mas a transformação, esse nascer de novo, ele só vem quando nós reconhecemos a nossa condição. Por isso é tão importante percebermos o pecado original em nós. Veja esse Salmo 51 que nós estamos falando, olha o que o salmista declara no versículo 5, o que Davi vai dizer. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Olha a percepção, ele agora consegue ter essa percepção do seu pecado. Por quê? Porque ele foi confrontado pelo profeta Natan. O profeta Natan aqui nessa história, ele simboliza as Escrituras. Os profetas no Antigo Testamento, eles falavam representando Deus, tanto que eles diziam, assim diz o Senhor. Era a própria boca de Deus, palavra de Deus. E essa palavra de Deus confronta Davi. E ele então entende, eu sou pecador. Ele então compreende e os seus caminhos são mudados a partir daquele momento. E é o papel das Escrituras, é o papel que nós fazemos aqui, lendo a Bíblia, percebendo o nosso pecado, para que esse pecado seja manifesto a nós e gere em nós um verdadeiro arrependimento que nos lance aos pés de Cristo. Na própria carta aos Colossenses, se você voltar um pouquinho lá no capítulo 1, quando ele traz para nós aquele resumo do Evangelho que nós vimos nos primeiros vídeos, olha o que ele diz no versículo 21, sobre a nossa condição. Ele falou, olha, antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele. Veja só, nós lemos isso lá em Romanos, lemos agora aqui em Colossenses. Veja que não é algo que eu estou inventando, é algo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala constantemente sobre isso. Antes estavam separados de Deus, inimigos de Deus, por quê? Olha, ele vai dizer, por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Cada um de nós carrega uma disposição interior para o pecado. A nossa tendência é para o pecado. Por isso que muitos pensam, eu tenho o livre-arbítrio, a livre escolha. Querido, tudo que você for decidir,
já está manchado pela sua condição de pecador. Tudo que vocês forem escolher já vem totalmente manchado e maculado pelo pecado que habita em você. Por isso somos incapazes de fazer a escolha correta, a não ser quando Deus vai lá e nos resgata. Então, é justamente sobre essa condição terrível de pecado, de estarmos mortos em nossos pecados. É sobre isso que Jesus triunfa. Essa pergunta que a gente fez no começo do vídeo, sobre o que é essa vitória na cruz. É exatamente sobre isso, é sobre essa nossa condição. Veja ali o finalzinho do versículo 13 do capítulo 2 aqui de Colossenses. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Não foi só de uma. Não foi só das transgressões passadas, mas é das transgressões passadas e futuras. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que eu e você tínhamos. Que escrita de dívida é essa? O texto fala que consistia em ordenanças e que era contra nós. Veja só, por causa da nossa condição de pecador, tanto a lei moral de Deus, que é essa lei colocada em nossos corações, quanto a lei escrita de Deus, que os judeus receberam primeiro e chegou até nós hoje, graças a Cristo Jesus, ao Novo Testamento, aos apóstolos levando essa mensagem a todo mundo. Mas toda essa lei, tanto a lei moral quanto a lei escrita de Deus, essas ordenanças que o texto fala aqui, elas geram para nós uma dívida impagável. Elas são como um espelho, elas vão mostrando para nós como nós deveríamos ser diante de um Deus santo. E elas só mostram como nós somos incapazes de viver perfeitamente com esse Deus. E olha que Tiago, capítulo 2, versículo 10 vai dizer: pois quem obedece a toda a lei, vamos dizer que eu e você consigamos cumprir um monte de itens. Só que ele diz assim, mas tropeça em apenas um único ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, é impossível. Ninguém consegue ser perfeito diante de Deus. Por isso que o texto vai dizer, todos pecaram, todos estão afastados de Deus. E essa dívida impagável, Jesus cancela na cruz. É isso que o texto está falando. Ele a remove, pregando-a na cruz. Versículo 15. E depois dele ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Olha que belíssimo esse texto. Por quê? Quando eu e você somos ultrajados, humilhados, mortos por causa de tanto delito, de tanto pecado, toda a nossa escrita de dívida, e o mal está lá se alegrando, porque todos nós estamos condenados ao inferno. Jesus vem, remove esse pecado de nós, prega isso na cruz. E dessa forma o versículo 15 diz, então ele despoja os poderes e as autoridades, por causa do que ele faz na cruz. Ele retira o poder deles de sobre a nossa vida, de nos condenar. Por quê? Por causa da minha justiça? De modo algum, por causa da justiça de Cristo. Agora o mal não tem mais como me condenar, porque agora eu estou debaixo da justiça dele, daquilo que ele triunfou da cruz. Então, por isso que o texto termina dizendo, ele os humilhou publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Essa é a vitória do nosso Cristo na cruz. E essa vitória, então, que nos leva para a primeira parte do texto, o novo nascimento. E aí a gente retoma lá, versículo 11. Por ele, por causa do que ele fez, por causa da vitória na cruz, vocês foram circuncidados. Mas não é uma circuncisão feita por mãos humanas, mas uma circuncisão feita por Cristo. Que circuncisão é essa? É o despojar do corpo da carne. Ele vai continuar explicando.
Isso aconteceu, como que aconteceu essa circuncisão de Jesus em nós? Esse novo nascimento. Ele vai dizer, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A pergunta mais importante que a gente deve fazer aqui para o texto é: por que nós nascemos de novo? O que causa o novo nascimento? Por que eu e você merecemos entrar no céu? E só existe uma resposta para essa pergunta. Eu e você merecemos entrar no céu não por nossas boas obras. Já falamos várias vezes aqui que as nossas boas obras são todas elas manchadas pelo pecado. E a nossa única resposta para a pergunta por que você deve entrar no céu é por causa da vitória de Cristo. Por causa daquilo que Cristo conquistou para mim lá na cruz. Essa é a única razão pela qual eu mereço entrar nos céus. Veja a frase de George Whitefield. Ele diz assim: você pode frequentar igrejas, pode ouvir sermões, pode receber sacramentos, mas se você não nascer de novo, o que quer que faça, você nunca verá o reino de Deus. Eu e você precisamos nascer de novo, essa é a única forma. E nós só nascemos de novo por causa do que Cristo fez na cruz. Veja, o versículo 11, ele está comparando a circuncisão de Abraão com a obra de Cristo, com aquilo que Cristo fez em nós. E é importante a gente entender um pouco esse episódio. Abraão, ele não é salvo porque ele foi circuncidado. Não é que ele vai lá, se circuncisa, faz aquele ato de circuncisão e então por causa disso ele é salvo. Não, é o contrário. A circuncisão ela vem como um sinal da justiça de Deus sobre a vida de Abraão. Olha só, Romanos capítulo 4, versículo 11. Olha como o texto deixa claro. Assim, Abraão recebeu a circuncisão como um sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Olha só, a justiça que ele tinha. Ele foi considerado justo, foi por causa da fé na promessa de Deus. Deus faz uma aliança com ele. Deus o torna santo e salvo antes mesmo da circuncisão. Aí ele termina dizendo, olha, quando ainda era um incircunciso. Esse é o final do versículo. Ou seja, Abraão já estava salvo por causa da fé que ele teve na promessa de Deus, na aliança que Deus fez com ele. A circuncisão é apenas um sinal. E a gente ter isso muito claro é importante. Saber que primeiro vem a justiça de Deus. Primeiro vem a graça. Primeiro vem a salvação de Deus sobre nós. Depois vem a obediência. Depois vem os frutos. Depois vem as obras. Olha só, a analogia do nascer de novo ela é muito valiosa aqui para nós. Porque uma criança que vai nascer, ela não tem controle sobre o seu nascimento. Ela é gerada, a criança, em momento algum do nascimento, do parto, ela é o agente ativo. Não. A criança é totalmente passiva naquela situação. Ela está sendo gerada. E da mesma forma é o nascimento espiritual, o novo nascimento. Ele não acontece pela minha força. Ele não acontece pela minha capacidade, ele não acontece pelos meus méritos, ele não acontece por causa da minha obediência. Ele acontece exclusivamente por causa da vitória de Cristo. Por isso que o texto está linkando. Ele diz, olha, quando vocês
entenderam, receberam pela fé a vitória de Cristo na cruz. Quando você crê no que Cristo fez lá na cruz, no significado da sua morte na cruz, quando você recebe isso pela fé, é nesse momento que você nasce de novo. É pelo poder daquilo que Cristo fez na cruz. E isso é importante demais porque isso exclui todo o nosso orgulho. Veja que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, 8 a 9. Pois pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês. É graça. É dom de Deus, não por obras. E ele termina dizendo, para que ninguém se glorie. Veja, toda a jactância, todo orgulho é anulado e toda a glória é a Deus, ao poder da obra de Deus em Cristo Jesus. E além de todo orgulho ser anulado, quando eu entendo que o novo nascimento acontece exclusivamente por causa da obra de Cristo, isso me faz entender a minha total e a minha absoluta dependência de Jesus. Então é precioso demais eu e você entendermos essa ordem das coisas. Compreendemos que o nosso novo nascimento, que a nossa salvação está garantida não por causa da minha capacidade de realizar boas obras. De modo algum. Eu tenho certeza da minha salvação e do meu novo nascimento por causa da obra perfeita de Cristo. É isso que me garante. Porque se dependesse da minha capacidade, que certeza eu teria de salvação? Como que eu ia ter certeza, sendo que eu sou tão falho, tão fraco? Mas eu sou capaz de ter certeza da minha salvação. Está certo de que eu sou de Cristo, de que eu estou em Cristo Jesus. Por quê? Porque a minha salvação depende exclusivamente da obra dele lá na cruz por mim. Agora a gente chega num ponto para a gente caminhar para o final, que talvez alguém pode dizer, olha, então, legal. Se a obra é só de Cristo, então eu vou viver de qualquer maneira. Vou viver os desejos da minha carne. Se não tem a ver com a minha obediência, vou viver em desobediência. Mas só fala isso, só se gera no coração isso alguém que não entendeu a obra de Cristo. E alguém que de forma alguma tenha experimentado o novo nascimento. Porque veja o que o texto diz. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Um pouquinho antes do versículo 12 ali, de Colossenses 2, que a gente está estudando. Olha o que ele diz. A circuncisão feita por Cristo é o quê? É o despojar do corpo da carne. Isso faz parte da obra de Cristo. O despojar do corpo da carne. Essa separação do corpo da carne. Nós estamos sendo separados. Aí ele diz no verso 12, como que isso acontece? Como que eu me despojo do corpo, do carnal? Ele vai dizer, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Esse batismo, esse novo nascimento, tem esse elemento de eu estar morrendo com Cristo. E ele vai dizer, com ele vocês foram ressuscitados. O novo nascimento é justamente isso. É eu estar me despojando da antiga natureza carnal. Por isso que Paulo vai perguntar em Romanos capítulo 6, se vocês morreram com Cristo, como é que vão viver para o pecado? Se vocês já morreram agora com Cristo. O novo nascimento é justamente essa morte com Cristo, para com Ele viver. Você morre e ressuscita justamente para uma vida nova, para novos anseios, para novos pensamentos, para uma nova caminhada. Não existe mais como você pensar em como vai satisfazer os desejos da carne, porque agora a sua mentalidade mudou. Veja como Paulo traz isso em Romanos capítulo 8. E eu vou ler alguns versículos de Romanos capítulo 8 para a gente entender bem esse contexto. Olha o que ele diz. Quem vive segundo a carne
que é aquele que ainda não nasceu de novo, ele aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, que é o que nasceu de novo, ele aspira ao que o Espírito deseja. Ele anseia pelas coisas do Espírito. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Ou seja, aquele que nasceu de novo não está mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Olha a dureza da palavra. Ou seja, se você não nasceu de novo, se você ainda vive de acordo com a carne, qual é a sentença? É a sentença dada a Adão e Eva: morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se vocês nascerem de novo, pelo Espírito, é a vida eterna que vocês terão. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só aqueles que nascem de novo, só aqueles que recebem o Espírito Santo são selados. E agora, como o apóstolo João vai dizer na carta ao João, no seu evangelho de João, no capítulo 1, ele diz: agora foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Apenas aqueles que nasceram de novo. Percebe como essa obra de Cristo que a gente está falando aqui, ela muda a nossa natureza? Nós deixamos de ter essa natureza carnal, de viver inclinados para a nossa natureza carnal e passamos a estar inclinados à natureza espiritual. E isso nos capacita a uma vida reta. Perceba que eu não estou dizendo que isso nos capacita a uma vida perfeita. Não. Não aqui enquanto estivermos nessa terra. Mas há um caminho, esse caminho novo, dessa nova vida, é um caminho onde o pecado ele é um acidente. Veja comigo 1 João, a Epístola de João, no capítulo 2, versículo 1. Veja como isso fica claro. Meus filhinhos, eu escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Ele está escrevendo para a igreja. Vocês têm as Escrituras para que elas os auxiliem, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, ou seja, um acidente, se acontecer de pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos uma justiça que já nos lava, que já nos limpa, que já nos purifica. Então não precisamos temer. Mas veja só um pouco mais para frente, 1 João no capítulo 3, no versículo 9, e ele vai dizer aqui: mas todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Veja que no capítulo 2 ele reconhece, pode acontecer, pode, mas é como um acidente. E no capítulo 3 ele vai dizer, aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que teve essa nova vida gerada pela obra de Cristo, ele não é alguém que vive mais no pecado. Ele é alguém agora que os frutos são perceptíveis, que os frutos começam a serem gerados. Domínio próprio, bondade, dignidade, benignidade, tantas coisas que a gente sabe que é gerada na vida de um cristão genuíno. Porque ele nasceu de novo e é natural que esses frutos sejam gerados a partir da vida de quem nasceu de novo. E o nascido de novo, é importante você entender isso, que quando o pecado acontece, ele entristece. De maneira alguma ele é visto como algo natural. Ele nos machuca. Por quê? Porque o nascido de novo, ele sabe, ele tem a consciência de que foram esses pecados que levaram o nosso Jesus para a cruz. Ele compreende que não foram apenas aqueles pregos que seguraram Jesus na cruz. Ele
tem essa percepção do verso 14, o finalzinho, que diz assim: ele a removeu. Ele removeu o escrito de dívida que era meu e seu e pregou na cruz. Então, quando ele olha para a cruz de Cristo e ele vê o Cristo crucificado, ele não vê apenas um Cristo ferido, mas ele vê muito além desse Cristo ferido lá na cruz. Ele vê os seus pecados prendendo o Cristo na cruz. Porque foi justamente por causa desses meus pecados que Cristo se entrega para ser crucificado. Caso contrário, ninguém conseguiria pregá-lo na cruz. Aquele que ressuscitou mortos, andou sobre as águas, tinha pleno poder, como ele mesmo disse, de mandar que legiões de anjos viessem e o livrassem daquela hora. Mas ele se entrega, ele dá a sua vida, porque ele sabia que precisava eliminar a escrita de dívida minha e sua, que eu e você jamais seríamos capazes de pagar por nossos atos de bondade, com toda a nossas boas obras, que a Bíblia vai dizer lá no profeta Isaías que toda nossa boa obra não passa de trapo de imundície diante de um Deus santo e perfeito. Jesus sabia disso, da minha incapacidade de me salvar. E por misericórdia, ele se entrega para poder rasgar a escrita de dívida que recaía sobre mim. Por isso que a santidade é algo natural na vida de um nascido de novo. Ele não premedita o pecado. E quando o pecado acontece, ele se sente destruído e arrasado, porque ele sabe que foi esse pecado que prendeu, que segurou o seu Jesus na cruz do Calvário. Percebe como isso muda completamente a nossa perspectiva? Quando eu e você compreendemos esses elementos de como é a vitória na cruz, aquilo que Jesus conquistou na cruz, e é só por causa disso que eu e você temos acesso ao novo nascimento. Então, querido, que você guarde essa mensagem no teu coração, não deixa de ler os textos que a gente falou aqui, ler o Salmo 51, buscar dar mais uma lida aqui na carta aos Colossenses, compreendendo esses elementos, que você possa ir absorvendo essa compreensão da nossa natureza caída, de como o pecado nos deixa totalmente incapazes de cumprir a justiça de Deus. Então, o Evangelho nos revela, Romanos 1 vai falar assim, o Evangelho nos revela a justiça de Deus, não a nossa justiça, porque eu e você somos incapazes de nos justificar. E somos salvos unicamente pela fé. Romanos vai dizer que do princípio ao fim, a nossa salvação é pela fé nessa obra, naquilo que Jesus realizou por nós. Amém, querido? Não deixe, de curtir o vídeo, de fazer um comentário aqui embaixo. Comente, fale o que você achou do vídeo. Comente sobre algum texto, faça um comentário breve. Tudo isso ajuda, tudo isso é importante, até mesmo receber o feedback de vocês, que vocês estão gostando ou não, de qual que tem sido as ênfases mais importantes que vocês estão gostando. Deixem sugestões, vamos participar, vamos movimentar aqui os vídeos para tornar cada vez o canal mais relevante e a gente levar essa mensagem adiante. Mande para alguém, se você tire alguns 1 minuto, 2 minutos aqui no final do vídeo, pense em alguém que você gostaria de compartilhar essa mensagem, copia o link aqui e manda para o WhatsApp de alguém, coloca lá no seu Facebook, no seu Instagram. Vamos divulgar a palavra de Deus, vamos levar o Evangelho adiante, porque não existe nada mais valioso aqui na nossa vida do que nós compreendemos o significado da cruz de Cristo, o significado da obra dele e sermos então transformados por essa compreensão, porque a real compreensão do que Cristo fez na cruz é capaz de nos mudar, de nos transformar
em novas criaturas. Que o Senhor te abençoe, que a graça e a paz esteja com você.